Papais e mamães, sejam muito bem-vindos a esse conteúdo maravilhoso que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, porque me ajudou demais. Então, quando a gente decide, ser papai, ser mamãe, ou eventualmente acontece da criança, ela vir, às vezes de uma maneira não muito planejada, está tudo bem. Essas coisas acontecem e cabe a nós fazer exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão se diferenciando, estão buscando conhecimento, estão buscando formas práticas de como atuar nesse novo cenário de vida. E isso é um parabéns muito gigante para vocês. Parabéns, papai. Parabéns, mamãe. Mamães maravilhosas que vão aí dar à luz ao serzinho mais importante que tem nas nossas vidas, que são nossos filhos. Outra coisa, imagina que você não entende nada de comportamento humano, não entende nada de comportamento infantil. Olha como é gostoso, olha como gera o conforto no que eu vou te falar aqui agora. Imagine que TDAH, obesidade, autismo, se não for genético, o que na maioria das vezes não é genético, no grande espectro dessas doenças, é ocasionado por hábitos, por comportamento, por falta de informação. Você com essas informações aqui vai conseguir prevenir, reduzir as chances disso acontecer e talvez garantir que essas coisas não aconteçam, uma vez que são hábitos e decisão. Consegue entender isso? Então, meus parabéns antes de a gente começar, e eu vou passar agora para vocês aqui um conteúdo que vai ajudar vocês demais a entender cada uma das áreas em passo a passo na cronologia de eventos que vocês vão passar desde o início da gestação até a fase de o que fazer com relação ao comportamento do seu filho, para que no final desse conteúdo você tenha a gestão da sua família, que você consiga garantir um resultado melhor para todos vocês, porque estamos falando de 3 vidas aqui, 3 seres humanos, 3 pessoas. Não é só o filho, não é só a mãe, não é só o pai. Se vocês 3 não estiverem em equilíbrio, coisas podem acontecer, a saúde pode ser afetada e principalmente a saúde psicológica do seu bebê e do seu filho, para que a gente consiga sair, nos esquivar ou reduzir as chances de acontecer alguma coisa ruim com relação aos nossos filhos. Eu vou passar para vocês aqui diversas informações em passo a passo para ajudar você com relação à decisão, ao que fazer e ao que não fazer. Às vezes saber o que você não pode fazer já ajuda muito a você garantir um resultado melhor para os seus filhos. Então, só para a gente poder desfechar aqui, essa grande conversa nossa vai abordar assuntos que são muito pouco falados, Mas você não tem isso em fluxo de cronologia de eventos. Isso é muito importante para a saúde mental, saúde física, para o sono. Tá? Então você aqui comigo você vai aprender sobre alimentação, ciclo circadiano, como regular os hormônios dos seus filhos para fazer eles dormirem na hora que tem que dormir e não ficar acordando de noite. Isso aí é uma das coisas mais sensacionais que vocês vão aprender aqui. Como fazer os seus filhos terem uma imunidade forte, práticas de comportamento de comunicação para os seus filhos, Porque os filhos esperam umas coisas, os pais esperam outras, e se isso não tiver entrelaçado, vai dar tudo errado, não vai ter comunicação. Aí vai ser o pai e a mãe chatos, A gente acaba ficando chato para os filhos rebeldes, e não precisa ser assim. Tudo com conhecimento vai facilitar a vida em gerar resultados satisfatórios, resultados esperados de acordo com a previsibilidade que os estudos proporcionam. Outra coisa também muito importante que você tem que evitar, por exemplo, com relação a telas, alimentação, açúcar, comidas gordurosas, comidas com sal, videogame, hiperestimular demais o cérebro infantil. Vocês vão ver que tem diversos danos para o desenvolvimento neurobiológico. Isso é uma coisa horrível, então a gente tem que saber o que fazer. Alimentos pró-inflamatórios que afetam a imunidade podem gerar alergias, podem gerar estresse oxidativo em várias células do organismo, faz o filho ficar constantemente doente. Isso é bom vocês saberem. A minha filha, com 2 anos de idade, foi para o médico 2 vezes por conta de infecção urinária uma vez, ou seja, a criança, o cocôzinho pegou na pepequinha e gerou uma infecção urinária, ou seja, uma coisa que não teve como conter. E a gente nunca foi para médico por conta de gripe, porque ela quase nunca fica resfriada. Isso é uma coisa sensacional. Existem técnicas para poder aumentar a imunidade da criança. Então tenta entender,
Com esse conhecimento aqui, você vai poder se prevenir com relação a TDAH, obesidade, autismo e evitar que seus filhos tenham vícios e comportamentos viciantes que a gente acaba permitindo pela falta de conhecimento, tá bom? Então isso eu acho que é um grande marco na sua vida, na vida da sua família. Vocês com certeza vão ter uma vida melhor e eu garanto, seus filhinhos vão dormir muito bem, vão ter uma imunidade muito forte e vão conseguir se comunicar com muito pouca idade, totalmente diferente da média que vocês costumam ver por aí. Tem criança com 3 anos com atraso de fala porque os pais não entendem de comportamento e não sabem o que fazer para gerar essa previsibilidade e fazer os filhos se comunicarem. Então, agora que vocês têm noção do que vocês vão encontrar aqui, vamos iniciar efetivamente para o nosso segundo tópico em diante, que vai mudar completamente a vida de vocês. Parabéns, papais e mamães, vocês estão de muito parabéns. Isso que vocês estão fazendo aqui vai mudar completamente o rumo da vida de vocês. Então, lembrando que esse manual aqui, ele foi criado para que você consiga ter previsibilidade. Para que para vocês 3 ou 4, depende, né, se a mamãe às vezes está com gêmeos, para que vocês consigam entender que é possível sim prever o comportamento da criança e antecipadamente tomar algumas decisões que vão ajudar vocês a terem um resultado mais garantido. Por exemplo, imagina que uma criança, né, já depois de nascer, a criança, por exemplo, ela não sabe dormir bem. Cabe ao papai ensinar e dá para fazer com que uma criança de 4 meses já consiga dormir quase a noite inteira, talvez acordando apenas para poder mamar. Então, isso é um poder quando você tem acesso a essas informações. Outra coisa maravilhosa, imagine que você agora saiba que com determinado comportamento, com determinada técnica, você vai conseguir fazer o seu filho ter mais controle emocional e conversar, saber se expressar com muito pouca idade. A minha filha, aplicando tudo isso que eu vou passar para vocês aqui, começou a falar com 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, começou a se expressar muito bem. A minha filha, hoje com 2 anos, fala perfeitamente, se expressa 100% em tudo que ela quer. E isso não foi uma coisa aleatória, foi uma coisa planejada. Nós, eu e minha esposa, eu principalmente estudo muito sobre comportamento. Comportamento infantil, eu estou me tornando cada vez mais especialista nessa área, porque eu sei que isso é muito importante. Eu, como pai, preciso saber me comunicar com a minha filha. E às vezes a minha esposa, que está muito atarefada com muitas coisas, com o trabalho dela, eu vou lá e estudo, passo para ela, a gente conversa, chega a conclusões e atua com a nossa filha. E isso é muito maravilhoso, porque uma criança que sabe se expressar, ela é uma criança mais calma, ela é uma criança que grita menos, ela é uma criança que vai reclamar menos e vai fazer mais aquilo que ela foi. A gente aqui em casa, a gente fala que a gente não manda a nossa filha, a gente conversa e faz ela entender, com 2 aninhos, tudo o que ela precisa fazer, porque tem formas práticas de fazer isso, tem protocolo, tem técnicas que fazem a criança parar, te ouvir e querer fazer o que você planejou para ela. Isso é sensacional saber. É? A Pepinha ainda não dormiu, filha? A Pepinha ainda não dormiu, amor? Quer descer? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vem. Você quer descer sozinha? Descer sozinha. Por que você tá jogando a Pepinha no chão? Mimi. Ela quer mimir? Você sabe descer? Ajuda? Já desceu. Coloca a Pepinha no lugar. Ah, você quer mimir no chão com a Pepinha? Ah, entendi. Você quer dormir no chão com a Pepinha? Como é que dorme? É, tu ronca, é? Tita. Pai, eu vou cortar Tá. o cabelo. Isso, sorrisão assim. Ê, ê. Como é o nome? Aqui, ó. Ai, que bonito. E o outro? Qual o nome do outro aí, amarelinho? Qual o nome? Esse aqui, filho. Esse. Ovo, o ovo. E é gostoso? É gostoso? Ah, é legal, né? Papai gosta também, sabia? Sabia? Tá. Então, um beijinho, então. Ah, tô na metade, já tô...
Tudo isso você vai ter ao final desses protocolos que eu vou passar aqui, conversando sobre vários temas, sobre estresse, sobre alimentação, sobre sono, tudo que afeta muito a nossa vida se as coisas não estiverem reguladas. E principalmente, fugir daquelas doenças crônicas do mundo moderno que telas, comida e falta de informação estão gerando em todas as nossas crianças, tá bom? Então chega de falar pra caramba o que a gente vai falar e vamos começar finalmente a falar sobre os nossos conteúdos. Vamos lá. O primeiro ponto, então, vamos falar do manual da gestação. Aquela coisa que você, como papai e mamãe, precisa saber para poder ficar calminho. Porque ele é um e-book que ele vai te explicar exatamente o que vai acontecer com relação ao trimestre. Quais são os principais marcos que vão acontecer e sinta o batimento cardíaco e pode gerar uma ansiedade. Terceiro ponto, variação de hormônios. Como a mulher, ela está aumentando mais os hormônios. Então, assim, o que eu posso fazer para não sentir essa oscilação hormonal? Sobre estresse, né? Que eu vou falar sobre o que os hormônios do estresse geram. Precisa entender o seguinte: uma mamãe muito estressada está afetando, como eu já expliquei anteriormente, é o cortisol e os derivados dele, degenerativos. Tá conseguindo entender? Vitaminas essenciais na formação do bebê para um ótimo desenvolvimento do seu filhinho são as principais, que basicamente na gestação. A atividade física moderada, ou que até nunca fez, mas ela não quer ficar totalmente sedentária, é uma das principais coisas que a mamãe precisa ter, vai ser prejudicial para ela e para a criança no futuro. Não vamos gerar estresse nas mamães. Muitas mamães, esse tema aqui ele é gigante, esse tipo de coisa. Então, no dia que a criança nascer, este é o problema. Parto normal, parto cesariana. E aí, pessoal, aquela fase que depois que a criança nasce, tem a queda hormonal. Tem mulher que chora, tudo acontece com relação às emoções. A queda do estrogênio faz com que hormônios do cortisol aumentem. Chegada do bebê e primeiros momentos. Acho que o mais importante com relação a esse tema aqui é você, papai e mamãe, entender que o seu filho estava quentinho, gestação e ciclo circadiano. Agora vocês vão entender como é que a gente começa. Os primeiros momentos é sorrir quando a criança acordar. Meu amorzão, bom dia. Sorriso, sorriso, sorriso. Então a alimentação a gente tem que tentar fazer, ela sempre tentar fazer em janelas de alimentação. Assunto muito importante, comportamento e rotina fechada. E depois dos 6 meses com a introdução alimentar, pra caramba, e você ainda vai ser um papai uma mamãe muito chatos, tá bom? Vamos falar agora sobre o assunto que deixa muitas mamães e papais de cabelo em pé. Regulei o ciclo circadiano dela e desde 3, 4 meses de idade a minha filha dorme básica. Vamos falar de alimentação agora para vocês poderem entender. Tudo definido em hora fechada, porque ela não tem um monte de refeiçãozinha pequena muito antes do almoço. Estrogestação, que a criança já não está mais tão preocupada, já está no mesmo horário. Ao acordar, expor a criança ao sol. Punições, ofereça escolha. Esta pequena, vou atrasar uma recompensa. Eu vou ter um controle inibitório em não comer o chocolate. Almas, estresse, gritos e bater. Vamos entender esse composto, alguma coisa do tipo. Olha para o ambiente e não vê aquele rosto familiar delas, comidas açucaradas. Preferencialmente eu não introduzir, mas se for introduzir, telas, açúcar, gordura. Eu quero que vocês entendam que você tem que ter essa visão aqui. Então, aprendizado e repetição. Seus filhos amam aprender. Nossas crianças terem rotinas fixas, para elas produzirem repetitivamente toda a rotina. Conheça o nosso plano de assinatura. Temos mentoria para melhorar sono, saúde mental, emagrecimento e, claro, comportamento infantil e gestação. Vamos juntos mudar o rumo da sua vida, da sua família e vamos garantir mais saúde para nossos pequenos. Com a gente você aprende a ter previsibilidade, a ter uma vida mais calma e garantir mais saúde sustentável. Não há nada mais prazeroso do que ter uma gestação tranquila, ter a previsibilidade do que vai acontecer durante toda essa fase e também saber como educar os filhos, tudo baseado em ciência, de acordo com a neurociência e a nutrição comportamental, esportiva e funcional. É realmente sensacional.
Esse é o poder do Performance Pro. Não deixe de fazer parte. Você pode aderir o plano pelo link principal da página do Instagram e conhecer nossa página, ou pelo link do perfil do canal do YouTube e também acessar nossa página. Seja Performance Pro e mude sua vida. Vamos?